E o próprio Ezequiel falou no capítulo 36 que ele traria pessoas, os judeus de todos os lugares do mundo, de volta para sua terra. No 37 ele fala do Holocausto, o Vale dos Ossos Secos. E no 18, no 38 ele fala dessa invasão de guerra de Gog e Magog. Então nós estamos vivendo hoje este tempo de preâmbulo, o tabuleiro está montado, eu diria que o cenário já está pronto e vai acontecer algum dia, mas agora. E a profecia de Gog e Magog? A profecia de Gog e Magog mostra que o ataque desta coalizão, quando você ouvir falar de Gog e Magog, para quem já é estudioso da Bíblia já sabe que Gog e Magog é uma coalizão de nações liderada pela Rússia e pela Pérsia, que é o Irã. Tá? A gente vai depois falar sobre isso. Mas como é que esse ataque vai acontecer? Esse ataque vai acontecer num tempo de paz, quando Israel não estiver esperando. Então essa coalizão de inimigos vai invadir Israel. E o final disso é que não vai ser os Estados Unidos que vão salvar Israel. Vai ser o próprio Deus. Isso é muito importante que a gente possa responder. Eu não sei se tem alguma pergunta. Mas é incrível que Israel está no centro sempre de tudo na Bíblia, né? Tudo. E um país tão pequeno, né? Por quê? Então, se você for pensar, tem países muito maiores, muito mais desenvolvidos, com muito mais grana, mas Israel sempre está no centro desse... Por quê? Por quê? Porque Deus ama Israel. Apesar de tudo. Tudo que aconteceu. Deus escolheu Israel. Então. Para ser luz para o mundo. E através de Israel vieram os profetas, através de Israel vieram a Bíblia, veio a Bíblia, através de Israel veio Jesus, que é o maior de todos, através de Israel vieram os apóstolos. Israel é a nação através da qual Deus fala ao mundo. E é uma nação, é o povo escolhido. É interessante, porque quando Deus falava, você sabe que nós já fizemos aqui um dia uma live sobre a guerra do Egito, sim, as 10 pragas. Cada uma daquelas 10 pragas, Deus fez para humilhar uma divindade do Egito. E a última praga, que era a morte dos primogênitos, era o próprio faraó. O ego. O cara não pôde proteger nem o filho dele. Entendeu? Agora, o que Deus fala num determinado momento? Olha, Israel é o meu primogênito. Se você não deixar o meu primogênito ir, eu vou matar o seu primogênito. Por isso que foram mortos todos os primogênitos dos egípcios. E dos judeus não, porque eles estavam debaixo, né, do sangue nos umbrais da porta, e ali foi instituída a Páscoa. Agora, tem alguma pergunta? Tem. Vou fazer uma pergunta aqui da Beatriz. Ela está perguntando aqui, ó. Não sei se podemos marcar datas, mas na sua opinião, pastor, estamos nas dores do parto? E a construção do terceiro templo vem depois da guerra de Gog e Magog ou antes? Beatriz? Isso. Excelente pergunta, Beatriz. Bom, que nós estamos nas dores de parto, eu não tenho dúvida, porque quando você lê Mateus 24, todos os sinais que ele fala que são dores de parto estão acontecendo. Vamos lá. Todos. Vamos ler lá para você ver. Mateus 24. São vários sinais. São muitos sinais. Na verdade, são 7 sinais. Eu vou lendo aqui para vocês, olha. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, é o espírito de engano, falsos profetas e tal. 2, certamente os ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Segundo sinal. Vede, não assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. É o princípio de dores. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Aí fala não só de guerras entre países, mas em guerras étnicas. Por exemplo, quando fala nação contra nação, a palavra no original é etnia. São guerras étnicas. Guerras entre brancos e negros, guerras entre judeus e árabes. Isso é guerra étnica. E depois, quando ele fala de reino contra reino, é Basileia contra Basileia. Aí é país mesmo. Aí ele diz, porém tudo isso é o princípio de dores. Por isso nós estamos nessa época. Então sereis atribulados e vos matarão.
sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será que as pessoas não estão percebendo como tem gente odiando Israel de graça? Pois é. Como tem gente, o antissemitismo crescendo, recrudescendo, e até perseguição mesmo a cristãos que estão morrendo na África e em muitos lugares. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará a quase todos. O que é a multiplicação da iniquidade? Apostasia? Epstein. Ah. Tem coisas... Você conseguiu ver o episódio na Netflix que fala sobre ele? Vi. Eu não consegui. Fiz vários episódios aqui. É coisa, é canibalismo, É canibalismo, é satanismo, é... maldade com criança. Meu Deus, tudo, pedofilia, tudo que tem de mais Tentei não falar a palavra, pastor. Aqui não pode, né, cara? Mas é isso. Agora, zoofilia, tem tudo. tem de tudo. E gente do mais alto escalão. Eu não sei se você viu aquele Globo de Ouro em que o Rick Gervais ele foi apresentar. Sim, aquele espetáculo. Ele falou, né? Ele falou, olha, eu nunca mais vou estar aqui, então eu vou... É a última vez... I don't ele care. Destruiu, eu né? vou falar o que eu tiver que Vocês falar. vêm aqui, recebam o prêmio, não fala nada, vocês não estão na posição de falar nada. Vocês são amigo do Epstein, eu sei o que acontece. Eu sei que vocês gostam de pedofilia e ainda falou assim, ó, tem gente aqui que vem lacrar e vem querer ensinar. Vocês não estudam, tem gente aqui que não estudou nem metade do que a Greta Thunberg. Exatamente. Ele que não destrói. vai para uma sala de aula de jeito nenhum, né? Ele destrói. Ou seja, mas o que a Bíblia fala sobre o esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade é um sinal da vinda de Jesus. Então, na verdade, nós estamos vivendo esse tempo. Agora, e o Irã? Qual é o papel do Irã e da Rússia no final dos tempos? A pergunta dela, parece que esqueci, mas não esqueci, ela queria saber se essa guerra de Gog e Magog seria a guerra que poderia precipitar o acordo de paz que vai construir o terceiro templo. Essa é uma das opiniões. Os teólogos divergem. Uma segunda opinião é que esta guerra de Gog e Magog vai acontecer dentro da tribulação, porque vai gerar uma guerra, a terceira guerra mundial, e vai estar dentro da grande tribulação. Mas eu vou ler para vocês, bem devagar, explicando para vocês, Ezequiel 38, de 14 a 23. Deus fala assim, portanto, ó filho do homem, está falando com Ezequiel, profetiza e dize a Gog. Gog é um ser humano, tá? É o líder da Rússia. Depois eu vou explicar por quê. Assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, você não saberá? Tá vendo? O povo está seguro. Você virá do teu lugar, do lado do norte. Se você fizer uma linha de Jerusalém para o norte, você dá em Moscou. Tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército, subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de te trazer contra a minha terra. Deus está falando, sou eu que vou te trazer, não é você que vai escolher. Por isso, não é que eles vão decidir, não. Quando Deus quiser fazer isso, ele vai fazer para glorificar o seu próprio nome. Ele diz assim, ó, nos últimos dias eu hei de te trazer contra a minha terra para que as nações me conheçam a mim. Quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Assim diz o Senhor, Deus, não é você de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Pois no meu zelo, no brasume do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel. Há terremotos terríveis.
de tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante de ti, na minha presença. Os montes cairão abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Ou seja, quando eles estiverem invadindo a terra, vai vir um terremoto como nunca houve. E eu não sei se você sabe, né? Mas Israel está no meio daquela fenda ciro-africana que divide o lado duas ocidental placas. do oriental, que divide o lado da África do lado da Duas Ásia. placas tectônicas. Se você pegar, né, o mapa de Às vezes Israel, você acha isso. Deve ter, né? você pega o mapa de Israel, você vai ver que o Rio Jordão ele está bem no meio dessa fenda. E é por isso que o Mar Morto é o lugar mais baixo da Terra. Ah. Agora, quando essas placas, uma placa está indo para o norte, a outra está indo para o sul. Poucos centímetros. Eles vão acumulando energia. Chega uma hora que dá uma raspada grande ali e vai causar um grande terremoto. E Deus disse que vai acontecer isso quando Gog e Magog e essas nações tiverem vindo contra Israel. Aí Deus está falando, ó, eu vou trazer vocês para mostrar para vocês quem eu sou. E o mundo inteiro vai saber que eu sou Deus. Aí ele diz, contenderei por meio da peste, tá? Vai ter algum tipo de pandemia junto, do sangue, chuva inundante, grandes pedras de saraiva, isso pode ser chuva de meteorito, mas pode ser também explosão de vulcões, porque quando mexem, né, as placas tectônicas mexem com todo o magma, isso pode gerar vulcões cuspindo, né? Muita lava que se pedrifica e aí por diante vem como pedras também. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, em primeiro lugar, o que Deus está dizendo é que Gog e Magog, essas nações, elas vão perder porque Deus vai lançar um grande terremoto. Um terremoto que vai abalar até os lagos. Olha lá. Vocês estão vendo ali, gente? Olha. Essa parte limítrofe ali, olha. De Israel essa linha com a Jordânia. de Israel com a Jordânia é o Rio Jordão. Lá ao norte, você vê o Mar da Galileia. Ele começa acima disso, lá onde está em Bânias, né? Ali nasce o Rio Jordão. Tá. Ele vem e desemboca naquele primeiro lago em cima, que é o Lago Genezaré, ou chamado Mar da Galileia, mas não é um mar, é na verdade um lago. Depois ele sai na parte sul e vai descendo até esse outro corpo de água ao sul, que é o Mar Morto. Mas essa fenda, ela vai até a África. Por isso que ela é chamada Sírio-Africana. Ou seja, são duas placas tectônicas. De um lado está a Jordânia e do outro lado Israel. Isso significa que, de um lado, uma placa vai para o norte e outra vai para o sul. E elas, quando elas se juntam, isso causa fricção e grandes terremotos. Agora, Deus está dizendo que ele vai trazer, então não é a decisão dos ayatolás, não é a decisão da Rússia. É Deus que vai dizer, agora chegou a hora. E o interessante, porque ninguém vai salvar Israel aqui. Não serão os americanos. Vai ser o próprio Deus. A segunda coisa que a gente vê no texto é que os próprios inimigos vão se confundir. E eles vão lutar um contra o outro. Olha o que diz Ezequiel 38, 21. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. De alguma forma eles vão ficar loucos e vão lutar um contra o outro e vão se matar. Vai ter peste também. Você fala, entre eles, quem? Os aliados de Gog e Magog. Tá, entre Rússia e Rússia, sei lá, China, tá. Irã, Algum Turquia, desentendimento entre eles. vão guerrear entre eles. O próprio Irã bombardeou, se não me engano, Turquia. Dá uma checada, mas... Não, Turquia não. Ele bombardeou Catar. Não, mas parece que hoje bombardeou Parece a Turquia. que hoje- A Turquia? É. Olha lá, tá confirmando. Hoje? É. Uau. Inclusive, estranho, já né? tem pergunta sobre isso. É mesmo? Já Tá. fizeram pergunta Então sobre segura aí.
Ele está falando que vai contender por meio da peste e do sangue. Isso aqui é uma coisa... Peste, tudo bem. E o sangue? Será que Pandemia? não é uma doença que vai ser transmitida pelo sangue? Tá. Chuva O que afeta o sangue, né? O que afeta o sangue se transmite pelo sangue. Não é? Fogo... Aqui, ó. Grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles. Alguns aqui afirmam que aqui é bomba nuclear. O próprio Ronald Reagan, quando ele citou essa profecia, ele disse: quem vai ser destruído por bomba nuclear é o Irã, é Gog e Magog. Tá. Entendeu? Mas vai ter chuvas torrenciais. E isso também é muito característico da região. Você sabe que quando em Israel chove muito no norte, se a pessoa está lá no deserto... Nossa, ainda tem aquelas correntes Sim, de água são poderosíssimas. poderosos E é de repente, né? mata, porque imagina, você sai do norte Você viu, né, pastor? Você anda, você vê o caminho das águas, né? Sim, Os sulcos, total, né? são os vadis, né? Só que é um deserto, você não imagina que passa água lá, né? Não, por quê? Porque aqueles são os rios intermitentes. Tá. No verão, Mas tem uma época certa, é isso? na época das chuvas. Cara, que incrível. Entendeu? Quando chove muito, eu vi isso em Israel. Você viu? Eu vi lá no norte. Nós fomos passar por uma estrada, tinha assim uma avalanche de água de mais ou menos uns 5 metros. Forte. Atravessando, não podíamos esperar. Não podia passar adiante. O guia na época, o Ariel, que é muito meu amigo, ele estava exultante. Ele falou: gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa, isso aqui vai encher o mar da Galileia de água. Vocês não sabem que isso aqui é maravilhoso. Começou a falar e a gente celebrou com ele, né? Mas, agora imagine, você tem o norte de Israel, vamos pensar ali na região do Monte Hermon, onde nasce o Jordão, 1.200 metros acima do nível do mar. Aí você vai para o Mar Morto, 430 metros abaixo do nível do mar. Em poucos quilômetros, eu diria aí em 400 quilômetros, você desce 1.600 metros essa água vindo por meio das montanhas. Velocidade que pega, né? Chega e invade. Você tem vídeos na internet, por exemplo, de um ônibus escolar com crianças que foi completamente, sabe, inundado, arrastado por essas correntes que vêm do nada de uma vez. Então, Deus fala que essas chuvas torrenciais, pedras com saraivas, fogo e enxofre, alguns afirmam categoricamente que é bomba nuclear. E o resultado disso é que Deus será temido por seus feitos. Tá? Agora, e a profecia de Gog e Magog? Quem são as nações que Gog e Magog escolhe? Escolhe não, profetiza. Rosh. Com que parece Rosh? Rússia. Rússia. Você ia falar isso? Homer. É mesmo? Magog são a Ásia Central, a Rússia, são os antigos povos citas. Entendeu? Citas? Eu nunca Os tinha ouvido citas, falar. na Bíblia, são citados. Os citas. Até em Israel tem uma cidade que chama Esquitópolis. Já ouviu falar? Já foi visitar? Não, onde fica? É uma cidade no norte de Israel. No norte? É uma cidade que tem um sítio arqueológico maravilhoso. Até foi feita um filme, acho que foi Jesus Cristo Superstars, que foi filmado lá, foi lá. Por que é Esquitópolis? Que era a cidade dos citas. Se você for no Museu do Kremlin, onde fala das raízes do povo russo, uma das raízes do povo russo são os citas. Então, quem são os Magogians? São os citas. E quem são os citas? É o russo. Tá. Então, Gog é o líder da terra de Magog, da Rússia. Quem é Meseque? Turquia. Isso eu estou citando aqui, mas eu tenho um outro estudo onde eu mostro que quem que fala sobre isso, o que a história diz a respeito disso. Heródoto, o primeiro dos historiadores gregos, ele chama os Magogians do povo cita. Flávio Josefo, o principal historiador judeu, chama os Magogians do povo cita.
E os próprios russos dizem, os citas são nossos ancestrais, os povos das espécies ali, das estepes da Ásia Central. Então, quem é Tubal? Turquia, mas também sul da Rússia, Irã. Pérsia, quem é Pérsia? É o Irã. Nome usado na Bíblia e usado até 1935. Quem é Etiópia? É Cush, lá de Ezequiel 38. Os antigos cimérios do 7º século a.C. até o 1º século a.C., que ficavam ali na Anatólia Ocidental. Anatólia é o nome antigo da Turquia, né? Depois fala de Casa de Togarma, Turquia, entre as cidades de Carquemes e Arã. E muitos outros povos antigos. Ou seja, a verdade é que todas essas nações, elas são nações que foram citadas na Bíblia, na profecia de Ezequiel 38 e 39, falando que um dia estas nações vão invadir o Irã, vão invadir Israel. Então hoje, quando a gente vê... Invadir ou guerrear? Vão invadir, inclusive terrestre. Tá, incursão terrestre. Aqui fala de cavalos e tal, a gente sabe que isso é metafórico, Claro. porque naquele tempo, né? É o que tinha. O cara ia falar tanque, né? Ele viu, ele não entende tudo que ele viu, né? Então ele cita alguma coisa semelhante à época. Agora, isso vai acontecer em algum tempo. Ah, pastor, você está querendo que Israel seja invadido? Não, meu querido. Eu sou um dos maiores defensores de Israel. Agora, se você entender tudo que eu falo, você vai entender que Israel não vai ser obliterada, que Israel não vai ser destruída, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel é a nação que Deus protege. Deus fez uma promessa a Abraão 4.000 anos atrás. E ele disse, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Farei uma aliança entre mim e ti, os teus descendentes pelas gerações perpetuamente. Por que Deus fala isso? Porque tem muitos cristãos hoje que dizem, não, esse Israel daí não é mais o Israel da Bíblia. Deus não tem mais aliança com eles. Não, gente. Imagina você chegar para Abraão e falar, Abraão, você foi ótimo, você creu, você me obedeceu, eu pedi o seu único filho, o seu filho, né? Que você tanto ama, você entregou ele para mim, então por causa disso eu vou te abençoar muito, mas o meu compromisso vai ser só com seus descendentes espirituais. Os teus descendentes físicos, eu não tenho mais nada com eles, porque eles vão me rejeitar. Pois é. Faz sentido? Não. Não faz sentido. Então, na verdade, a aliança de Deus com Israel explica porque esse povo mora num pedacinho de terra. Eles representam 0,3% da população do mundo. São um povo que, se você fizer uma análise do cérebro deles, da inteligência, do QI deles, eles são iguais a todo mundo. É. Mas eles são diferentes. Eles enfrentaram guerras, exílios, perseguições. Jerusalém foi, mais de 50 vezes invadida. E, no entanto, depois de quase 2.000 anos, Deus traz esses camaradas de volta para a terra. E eles estão lá. E o próprio Ezequiel falou, no capítulo 36, que ele traria pessoas, os judeus de todos os lugares do mundo, de volta para sua terra. No 37, ele fala do Holocausto, o Vale dos Ossos Secos. E no 38, ele fala dessa invasão de guerra de Gog e Magog. Então, nós estamos vivendo hoje este tempo de preâmbulo. O tabuleiro está montado. Eu diria que o cenário já está pronto. E vai acontecer algum dia, mas eu não acho que seja agora. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine quando este vídeo acabar. Reserve alguns minutos do seu dia para buscar a Deus, meditar na sua palavra e permitir que ela transforme a sua vida. Grandes mudanças começam quando damos espaço para que o Senhor fale conosco. Se este conteúdo edificou você, fortaleça este trabalho deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para não perder os próximos cortes. Assim, você também ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero ler você nos comentários.
Qual foi o ensinamento que mais marcou o seu coração neste vídeo? Compartilhe sua reflexão ou deixe um versículo que Deus colocou em seu coração. Sua experiência pode fortalecer a fé de alguém que está lendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Continue firme na fé, permanecendo na palavra, porque é nela que encontramos direção, esperança e vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.